Por isso que nós estamos tratando hoje sobre a LDO. O artigo 165 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, PPA, as diretrizes orçamentárias, LDO, que é o assunto de hoje, e os orçamentos anuais, que é o assunto que nós iremos tratar lá para o mês de setembro, outubro. Ainda no artigo 165 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O planejamento público, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias estabelece as metas, as prioridades para o exercício financeiro seguinte. Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no próximo exercício. Tem por finalidade fazer a conexão entre o planejamento de longo prazo, no caso o PPA, e as ações políticas e necessárias no dia a dia, concretizadas no orçamento anual. Eu vou pedir licença aqui para a gente fazer uma pausazinha aqui. Pois é, essas telas aqui é a que eu já havia falado para vocês. Trata de audiência pública, o planejamento público, que ele é formado pelo PPA, LDO e LOA. O planejamento, através de que é instituído o artigo 165 da Constituição Federal.
o parágrafo 2º do artigo 165, que fala sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E agora nós entramos no planejamento público, que é a tela que eu parei. O projeto de lei de diretriz orçamentária estabelece as normas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Enquanto o PPA é um documento estratégico, pode-se dizer que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no próximo exercício. Tem por finalidade fazer a conexão entre o planejamento de longo prazo, no caso o PPA, e as ações políticas e necessárias no dia a dia, concretizadas no orçamento anual. Especificamente tratando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, primeiramente ela deve ser compatível com o plano plurianual e tem a função de estabelecer as metas e prioridades da administração pública, incluídas as despesas de capital para o exercício subsequente, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações da legislação tributária, estabelecer a política tarifária das entidades da administração indireta e a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, definir a política de pessoal a curto prazo da administração direta e indireta. Eu fiz esse resumo aqui para dizer para vocês o seguinte: tudo isso que a gente está colocando aí na Lei de Diretriz Orçamentária, ela será analisada pelo Tribunal de Contas todo ano. Então, os itens que o Tribunal de Contas analisa nessa lei, ela é muito extensa, mas o tribunal analisa justamente olhando esses aspectos que eu coloquei aqui. Diretrizes é um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação, um negócio. Exemplo: universalização dos serviços de saneamento básico, redução de desigualdades sociais, etc. São diretrizes que já vieram estabelecidas lá no PPA e que são priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O planejamento público, ele também tem metas. São as unidades básicas de qualquer projeto. Em um processo de planejamento, a meta é geralmente definida como a quantificação daquilo que se pretende realizar. Exemplo, aqui é só exemplo mesmo, viu? Duplicação de 150 quilômetros de rodovias, construção de 300 salas de aula, fornecimento de livros didáticos para 250 mil alunos do ensino fundamental, etc. Aqui é só a título de exemplo mesmo, viu? Prioridades. Em qualquer governo, as necessidades a serem atendidas sempre serão maiores do que os recursos disponíveis. Nem sempre a gente faz um orçamento e bata 0 a 0 mesmo com a realidade na execução, certo? Desse fato, surge a necessidade de se estabelecer prioridades que identificam qual despesa do conjunto de gastos do orçamento terão preferência no seu atendimento. A LDO assegura o equilíbrio fiscal das contas públicas ao estabelecer as metas e prioridades da administração pública. A LDO contém 2 anexos de extrema importância para orientar o governo e a sociedade sobre a condução da política fiscal. O anexo de metas fiscais, que é um anexo onde a gente faz um parâmetro, um paralelo
entre o que vem sendo arrecadado nos 3 últimos exercícios e uma projeção para os 2 próximos exercícios, onde estão estabelecidos os resultados primários esperados para os próximos exercícios e que dão uma dimensão de austeridade dessa política. E o anexo de riscos fiscais, onde são enumerados os chamados passivos contingentes, ou seja, aquelas dívidas que ainda não estão contabilizadas como tal, mas que por decisão judicial poderão vir a aumentar a dívida pública. Isso aqui a gente trata muito e tem muito, são os precatórios judiciais. O projeto de lei da LDO para o exercício de 2020 do município de Puxinanã estabelece as diretrizes orçamentárias compreendendo as metas e prioridades da administração municipal, a estrutura e a organização dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações, e critérios relativos à despesa do município com pessoal e encargos, porque aqui é uma exigência da própria lei de responsabilidade fiscal. Ele estabelece também regras sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, disposições sobre transferências de recursos a entidades públicas e privadas, inclusive consórcios públicos, subvenções e auxílios. Procedimentos sobre dívidas, inclusive com órgãos previdenciários. Autorização e limitação sobre operações de crédito. Condições para o município auxiliar o custeio de despesas próprias de outros entes da federação. Orientações sobre alteração na legislação tributária municipal. Regras sobre despesas obrigatórias de caráter continuado. Controle e fiscalização. Disposições gerais. Até agora, o que eu falei para vocês diz respeito a essa legislação com esses artigos todinho que tem no projeto de lei. Nós estamos entrando agora num anexo que é prioritário, que deve ter em toda a LDO, que traz justamente o que fora planejado lá no PPA. Então, aí nós trazemos obrigatoriamente para a LDO, que são as metas e prioridades para o exercício de 2020. Esses valores, é bom que se diga, eles estão a preços fixados lá quando nós elaboramos o PPA, feita alguma correção em termos de inflação, o PIB, etc. Eu posso adiantar para vocês que pode até não ser, quando nós viermos com o orçamento, pode até não ser esses valores que estão constando aqui. Porque quando nós viermos com o orçamento, pode ser que a posição da receita arrecadada e a despesa executada até junho desse ano, os valores podem estar diferenciados. Então, eles não vão estar com o mesmo valor que consta aqui. Mas a gente tem que trazer os valores fixados lá no PPA, que é a Câmara Municipal, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Secretaria de Finanças, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ação Social, Agricultura, Infraestrutura, Reserva de Contingência, Secretaria de Saúde, e é como está disposto no orçamento, certo? A princípio,
deverá estar aí orçada em R$ 39.622.192. Poderá ser ou não ser esse valor do orçamento. Aqui é uma diretriz, certo? Além desse anexo, no projeto de lei original, aí tem outros anexos que faz o demonstrativo de quanto foi arrecadado nos 3 últimos exercícios, a projeção para os próximos exercícios, se não me engano, são aí em torno de 6 a 8 anexos. Aí esse traz os valores originais de 2016, 2017 e 2018, e projeção para 2019, 20 e 21. A princípio, são estas minhas palavras. Vai aqui o agradecimento em nome de AFB Contabilidade, Antônio Farias Brito, que é o que vos fala, Maria do Socorro é a outra contadora da empresa, tem aqui o nosso telefone para contato e me coloco à disposição de todos vocês para a gente debater. Vou tomar logo uma. Bem, amigos, vocês podem debater aí, fiquem à vontade. Se quiser usar a tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento o senhor contador Antônio Farias Brito, em qual, em seu nome, cumprimento todos que fazem a administração pública do município de Puxinanã, em nome do vereador presidente Didi, cumprimento os demais vereadores, e dizer da alegria de estarmos recebendo essas instruções de uma pessoa muito preparada, equilibrada e competente na área de contabilidade pública, e dizer que a LDO, Brito, eu acho ela muito complexa, mas ela é quem vai nortear, Didi, e encaminhar para que seja elaborado a lei orçamentária para o exercício de 2020, Elias. E ela, a LOA, eu acho que tem mais do que a gente debater, frisar, identificar os valores de cada pasta, mas não resta dúvida o quanto da importância da LDO, que vai nortear o orçamento para o ano vindouro. São essas as minhas considerações e muito obrigado. Eu agradeço as palavras do vereador Sérgio. E, como eu falei antes, que todo esse material que nós produzimos aqui, ele é analisado pelo Tribunal de Contas. E essa tela que vocês estão vendo aí foi justamente a análise que o Tribunal de Contas fez sobre a LDO de 2018. Eu tô trazendo aqui justamente o relatório da análise e vocês vejam que há um item de verificação e uma resposta aqui ao lado e uma observação. Isso daqui é um trabalho feito pelos auditores do Tribunal de Contas. Por exemplo, um dos itens que eles analisam, prova de audiência pública, é justamente, eles querem saber se houve audiência pública para a LDO. A gente fez, mas não estava anexada ao processo. Aí ele botou não aqui.
depois a gente encaminhou a cópia da audiência, certo? De modo que eu já vou pedir ao presidente que depois me encaminhe uma cópia dessa audiência, que é para a gente colocar junto, certo? Fixa metas e prioridades? Sim, ele diz lá no artigo 3º. Orienta a elaboração da LOA 2018? Sim. Dispõe sobre a alteração de legislação tributária? Sim. Trata de operações de fomento? Não. Aqui, realmente, não trata, porque Puxinanã não tem nenhum banco de fomento ligado ao município. Autoriza financiar despesas de competência de outros entes? Sim. Fixa regra da reserva de contingência? Sim. Fixa regra da despesa de pequeno valor para os fins da LRF? Essa daqui a gente já teve o cuidado de corrigir na edição subsequente. Dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas? Sim. Fixa regra sobre limitação de empenho? Sim. Contém anexo de metas fiscais? Sim. Com a ressalva que não estava dentro dos parâmetros do STN, que a gente já corrigiu. As metas propostas de 2018 estão compatíveis com o SAGRES, que é lá do Tribunal de Contas? Sim. Tanto a receita como a despesa. Contém anexo de riscos fiscais? Sim. Autoriza concessão de ajudas a pessoas físicas ou jurídicas nos termos da LRF? Sim. Prevê margem de expansão de despesa obrigatória de caráter continuado? É uma correção que já foi feita também. Pronto, conforme eu lhes falei, essa daqui é a análise da LDO de 2018 que nós discutimos aqui, feita pelo Tribunal de Contas. A mesma coisa vai acontecer com esse material que nós estamos discutindo aqui, quando foi enviado para lá. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Nos acompanhando nos planejamentos para os próximos anos. E tenho certeza que só quem tem a ganhar com isso aí é toda a população. E eu faculto a palavra a qualquer um dos vereadores que queiram fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ao contador Brito. Palavra facultada a qualquer um colega, nobres vereadores, fique à vontade, queiram fazer alguma pergunta ao contador Brito, as dúvidas é essa. Tenho certeza que algum colega já leu as anteriores, né, Marinha? As anteriores e deu para comparar que está tudo dentro das íntegras. Boa noite a todos. Cumprimentar o contador Brito, mais uma vez, por estar aqui e agradecer por estar tirando nossas dúvidas, mas também gostaria de que os demais vereadores, aqueles que têm dúvidas, aproveitem o momento que ele está aqui para nos nortear, né? Porque muitas vezes
algumas pessoas aqui, quando o contador sai, aí surge mil dúvidas. Então, seria importante que a gente aproveitasse o momento, presidente, e debatesse enquanto ele está aqui, para qualquer dúvida que surja, já que a gente vai votar hoje, né? Aconteça, né? Agora, tirem as dúvidas, porque é necessário. Nós sabemos que é importante, essa votação é muito importante para o município, e o momento é esse, né? Então, muito obrigada, e também quero cumprimentar todos que estão aqui. Meu boa noite. Então, tá aí, gente, foi os pronunciamentos da colega vereadora Merinha, que se explanou diante de cada um colega. E aqui, de modo especial, nós facultamos a palavra para se tem qualquer uma dúvida, qualquer uma pequena dúvida, qualquer uma informação, pode perguntar, fica à vontade. Fica à vontade. Primeiramente, uma boa noite a todos. Obrigado por estar aqui presente, ao contador Brito também. Brito, eu queria que o senhor desse uma explanada melhor, está informando a população melhor, o pessoal que está acompanhando em casa, porque já havia acontecido, vereador, por exemplo, a LDO, a gente usa o termo valor como se fosse um dinheiro já gasto pela prefeitura, como se esse dinheiro já viesse certo para isso e não é gasto. Então, tem alguns vereadores que às vezes dizem, não, cadê 1 milhão do esgoto que veio ano passado? Então, joga essa informação falsa. Cadê 10 milhões da agricultura? Veio estar aqui e não foi gasto, entendeu? O senhor dá uma explanada melhor, até a população conhecer bem como se tramita essa questão. Pronto, vereador, você agora conseguiu animar o pessoal ali. Mas vejam bem, nós estamos tratando aqui de planejamento. Planejamento é uma coisa que a gente pode imaginar hoje e amanhã ser totalmente diferente a coisa. Mas vamos ver se a gente começa a colocar em prática isso. Ele falou ali digamos, tinha R$1 milhão para um esgoto. Tudo bem, deve ter nascido de um planejamento lá do PPA. O PPA, como eu já disse antes, é um planejamento que se faz para 4 anos. Então, eu posso planejar hoje, e em 2021, não haver mais necessidade daquele esgoto, aquele R$1 milhão. Por quê? Poderá acontecer de não haver mais a necessidade, ou, digamos, o governo do Estado ou a União, a própria União, executar o serviço por conta do governo do Estado. Então, o orçamento que estava constando naquele orçamento, ele vai servir para suplementar outras dotações que não foram suficientes. Não quer dizer que simplesmente tirou aquela dotação do orçamento. Outra coisa, a gente está trabalhando com previsão de números, de valores. R$500 mil projetado hoje pode ser muito dinheiro para determinada obra. Em janeiro de 2020, em agosto de 2020, esses 500 mil, quando você for fazer o orçamento daquela obra, já não poderá mais ser suficiente. Depende muito de como esteja se comportando a arrecadação do município, do Estado ou da União. Isso é porque a gente nós vemos aqui a nível municipal, então nós temos mais acesso às coisas, nossos olhos estão mais próximos das coisas. Mas isso ocorre com frequência a nível de governo do Estado, a nível da União. Quantas obras da União não estão paradas aí por conta da falta de recursos ou mau planejamento? Ou que
se projetava aquilo e, no fim das contas, não havia viabilidade de se executar. Então, orçamento é planejamento, certo? Vamos abrir espaço para mais vereador que queira debater a LOA, aliás, LDO. Boa noite. Eu já ia corrigir. Veja bem, vereador, em toda lei orçamentária, isso já vem uma autorização a partir da Lei 4.320. A Lei 4.320 é quem rege a despesa pública. É a legislação mais antiga sobre a despesa pública e que nunca foi mudada. Ela foi sendo atualizada, mas nunca saiu de vigor, a Lei 4.320. Que diz lá no artigo 43, diz que poderá constar do orçamento autorização para abertura de créditos adicionais até o limite de X, não especifica. Veja bem, nós vivenciamos há muitos anos atrás períodos de superinflação, que às vezes a gente fazia um orçamento de 39 milhões e na sua execução ele dava 70, 80 milhões, mais de 100%. Então já teve época, inclusive aqui em Puxinanã, nós estamos tratando apenas de Puxinanã, onde haviam autorizações de até 100% para suplementação. O que é isso? Eu tenho uma dotação, digamos, de R$10 mil para aquisição de livros. E quando faço a licitação, esses livros custam R$15 mil. Bem, eu quero, antes de passar para a sessão ordinária, se tem algum parlamentar que queira indagar sobre essa audiência, deixar a sua posição e sua opinião democraticamente. Queria facultar a palavra para qualquer parlamentar que queira interagir. E a gente... Eu queria pedir a palavra. Senhor presidente, eu renovo as minhas palavras de dizer que é sempre uma honra estar presente aqui entre vocês. Graças a Deus eu tenho um livre trânsito aqui dentro desta Câmara e me sinto muito honrado e contente em estar com vocês
discutindo essas matérias. E só quero lhe pedir uma autorização. Já que vocês vão entrar em uma outra sessão ordinária, eu vou pedir desculpa e pedir para me retirar, porque aí eu tenho uma viagemzinha para fazer, certo? Mas me coloco sempre à disposição. Meu telefone, eu acho que Sérgio já lhe deu. Quando precisar, eu estou à sua disposição. Não só a sua, mas de todos os vereadores que quiserem. Nós é que agradecemos. Obrigado pelas explanações. E seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado por tudo. Essa casa está sempre aberta aí, para que quando Vossa Excelência quiser usar, sempre vai ter a nossa autorização. Obrigado por tudo, viu? Agradeço por sua presença. A gente convida o nosso redator de ata para ler a ata das sessões anteriores, para dar início à sessão ordinária. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste. Ata da 8ª sessão ordinária em primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019, no plenário João Gomes de Souza, às 19h30, foi realizada a sessão ordinária sob a presidência do vereador José Carlos Oliveira de Farias. Após a verificação de quórum, registrou-se a presença dos vereadores Elias do Nascimento, José Afonso Amorim Moraes, José Flávio de Almeida Imperiano, Patrick Raniel de Albuquerque Diniz, Rosimério Genuíno dos Santos Oliveira e Sérgio Silva Figueiredo. Constatadas as ausências justificadas pela presidência dos vereadores Betânia de Amorim e Luiz do Nascimento Alves. Após a abertura da sessão, foi requisitada a leitura da ata da sessão anterior pelo secretário ad hoc, Eduardo de Souza Oliveira, a qual, após debates, entrou em deliberação e foi aprovada com a seguinte retificação. O parecer PPL-TC 307/18, da tomada de contas 5879/18, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, teve 5 votos contrários e 4 favoráveis. Assim, apesar da votação contrária, por não obter a quantidade de votos necessários para deixar de prevalecer o parecer prévio, o parecer ficou aprovado. Do mesmo modo, fica retificada a fala do Procurador-Geral do Município em tribuna, ficando registrado da seguinte forma. Terminada a fala dos oradores no pequeno expediente, foi facultada a palavra ao Procurador-Geral do Município, que fez defesa do parecer prévio do Tribunal de Contas e defendeu as contas do prefeito municipal. Teve discurso aparteado pelos vereadores José Flávio de Almeida Imperiano, Betânia de Amorim e Sérgio Silva Figueiredo. Em seguida, após as orações do Pai Nosso e Ave Maria, foi realizada as leituras das matérias do expediente, que foram as seguintes. Requerimento número 27/2019, de autoria do vereador Patrick Raniel de Albuquerque Diniz, que requer ao prefeito municipal o caçamento e saneamento básico das ruas José Domingos dos Santos e Dedé Luiz, localizados no distrito de Genipapo. Requerimento 28/2019, de autoria do vereador Patrick Raniel de Albuquerque Diniz, que requer ao prefeito municipal autorize a não passagem de rede de esgoto na residência do senhor Salviano do Bu Cavalcante. Também foi comunicado o início da tramitação do projeto de resolução número 4/2019, de autoria da mesa diretora, que institui o Diário Oficial do Legislativo como órgão de publicação legal da Câmara de Vereadores de Puxinanã. Logo após, foi aberto o pequeno expediente, em que inicialmente facultou-se a palavra ao vereador Patrick Raniel de Albuquerque Diniz, que explanou sobre os requerimentos de sua autoria. Em seguida, passou-se ao grande expediente e tema livre. A princípio, usou a palavra o vereador Patrick Raniel de Albuquerque Diniz, que elogiou a condução dos trabalhos do vereador José Carlos Oliveira de Farias. Posteriormente, usou a tribuna a vereadora Rosimério Genuíno dos Santos Oliveira, que parabenizou a secretária de Educação pela realização de evento alusivo ao Dia das Mães, solicitou melhoria nas estradas da Serra do Maracajá, agradeceu pela realização de obras na Pracinha Azul e falou sobre o evento sobre a reforma da Previdência. O seguinte orador foi o vereador José Afonso Amorim Moraes, que se manifestou favorável aos requerimentos em pauta.
Em seguida, usou a tribuna o vereador José Flávio de Almeida Imperiano, que agradeceu à secretária de Educação pela festa alusiva ao Dia das Mães, além da fala da obra do mercado público. Logo após, discursou o vereador Elias do Nascimento, que, em resumo, afirmou que o procurador-geral do município ofendeu os parlamentares na sessão anterior, agradeceu pela realização das festas das mães e criticou o fechamento de escolas. Teve o discurso aparteado pelo vereador José Flávio de Almeida Imperiano, que afirmou que a Secretaria de Educação comparecerá para prestar esclarecimentos ao Parlamento. Ato contínuo, foi facultada a palavra ao vereador Sérgio Silva Figueiredo, que, em suma, falou sobre chuvas ocorridas, elogiou a realização da Festa das Mães, discorreu sobre a atividade de educação e de transporte escolar, falou sobre a obra do mercado público, falou da ausência de água do município, disse que o procurador-geral do município não distratou qualquer parlamentar, além de discorrer sobre proposta de emenda à Constituição sobre eleições unificadas. Teve o discurso aparteado pelo vereador Elias do Nascimento. Declarado o término do expediente, passou-se para a ordem do dia. Requerimentos 27 e 28/19, postos em deliberação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente sessão e determinada a lavratura da presente ata, a qual vai devidamente assinada. Em votação, quem for a favor permaneça como se encontra, contrário em pé. Aprovada a unanimidade. Leitura das matérias. Projeto de resolução número 4/2019. Institui o Diário Oficial do Legislativo como órgão de publicação legal da Câmara dos Vereadores de Puxinanã. Artigo 1º. Fica instituído o Diário Oficial do Legislativo como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos legais, regimentais, processuais e administrativos do Poder Legislativo do município de Puxinanã. Parágrafo único. A partir da data da promulgação desta resolução, o Diário Oficial do Legislativo substitui as demais formas de publicação e será veiculado no endereço eletrônico camarapuxinanã.pb.gov.br, na rede mundial de computadores, internet, bem como por meios físicos. Artigo 2º. Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial do Legislativo. Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial do município. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Puxinanã, 21 de maio de 2019, de autoria dos 4 membros da mesa diretora. O referido projeto tem uma proposta de emenda modificativa número 01, ao projeto de resolução número 4/2019. Nos seguintes termos. O artigo 2º e o parágrafo único do referido artigo 2º do projeto de resolução 004/2019, de autoria do Poder Legislativo, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os atos oficiais do Legislativo surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial do Legislativo e no Diário Oficial do Município. Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua publicação total no Diário Oficial do Legislativo e no Diário Oficial do Município. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Puxinanã, 24 de maio de 2019, de autoria do vereador Sérgio Silva Figueiredo. Além desse, tem o projeto de lei número 5/2019, de 15 de abril de 2019, de autoria do Poder Executivo, que é a LDO. Posso ler, senhor presidente, leia uma mensagem? Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Puxinanã para o exercício financeiro de 2020, em atendimento ao que disciplina a Lei Orgânica do município de Puxinanã, o artigo 165 da Constituição do Estado da Paraíba e artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Formulado em consonância com o Plano Plurianual
e com as metas de prioridades estabelecidas naquele diploma para o exercício 2020, bem assim como as normas pertinentes da Constituição Estadual, Constituição Federal e da Lei Complementar 101/2000, o presente projeto de lei estabelece as diretrizes básicas e o ordenamento do que comporão o orçamento fiscal da Seguridade Social no exercício a que se refere. Na elaboração da presente proposta, levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o país, tanto quanto de incertezas ainda, assim como a própria realidade atual do desempenho financeiro verificado até o presente do corrente exercício, e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como os resultados já alcançados com as medidas implementadas pela atual administração, adotadas com inestimável apoio dessa Casa Legislativa. Com efeito, as perspectivas atuais da economia brasileira analisam um cenário ainda mais restritivo para o próximo ano. Infelizmente, a economia nacional tem apresentado baixo crescimento econômico e elevação do nível geral de preços. Tal conjuntura certamente afetará negativamente alguns dos principais índices das receitas da municipalidade. Em contraponto às adversidades econômicas apontadas, a administração municipal persistirá no esforço de modernizar e qualificar a gestão fiscal, com uma estratégia para mitigar maiores impactos na receita do município, de modo a garantir a continuidade dos programas de governo. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros desta augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, aguardando a aprovação desta propositura, que é essencial para a condução dos trabalhos do Poder Público Municipal. Respeitosamente, Felipe Gurgel Coutinho, Prefeito Municipal. Aí, nesse referido projeto, tem uma proposta de emenda modificativa número 1, ao projeto de lei número 5/2019. Artigo 1º. A redação do artigo 29 do projeto de lei do número 05/2019 passará a ter a seguinte redação. Artigo 29. No texto da lei orçamentária para o exercício de 2020, poderá constar autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de até 20% do total dos orçamentos e autorização para contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Puxinanã, 27 de maio de 2019, de autoria do vereador Luiz do Nascimento Alves. Além disso, tem um ofício que chegou a esta casa, proveniente do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Campina Grande. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, informo que as portarias interministeriais, número 1, MI-MD, de 25 de julho de 2012, e número 2, de 27 de março de 2015, estabelecem mútua cooperação técnica e financeira entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para a realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição emergencial de água potável, prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino, sendo denominada Operação Carro-Pipa, da qual esse município é beneficiário. Diante do exposto, e conforme prevê o inciso 1º do artigo 13 da Portaria Interministerial número 1, MI-MD de 25 de julho de 2012, solicita a Vossa Excelência envidar esforços junto ao órgão municipal de defesa civil deste município para que seja fornecido a esta organização militar executora, até o 1º de junho de 2019, o laudo mensal de potabilidade da água do manancial Epitácio Pessoa, localizado no município de Boqueirão, para fins de controle e apresentação das fiscalizações realizadas neste batalhão pelos escalões superiores e outros órgãos. Cabe ressaltar que, para a captação da amostra para análise da água, deve ser realizada diretamente do carro-pipa, após a cloração realizada por parte da equipe do Exército que se encontra presente no manancial. A solicitação visa a melhoria contínua de processos, garantir a qualidade de água potável que está sendo distribuída pela Operação Pipa, prevenir problemas de saúde das pessoas pertencentes às comunidades beneficiadas pelas cisternas dos pontos de abastecimento, evitar que o município seja suspenso da referida operação, conforme prevê as portarias interministeriais.
O número 1, MI, de 25 de julho de 2012, e número 2, MI-MD, de 27 de março de 2015. Informa ainda que para a distribuição de água no âmbito da operação Carro-Pipa, o laudo de potabilidade deverá conter análise físico-química e análise microbiológica, conforme portaria GM-MS 5/2017, com parecer satisfatório para consumo humano. Respeitosamente, Adriano Araújo Bezerro, comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada. São essas matérias do expediente, senhor presidente. A abertura do primeiro expediente, aí do pequeno expediente, para as matérias que queiram debater, faculta a palavra aos vereadores que queiram aí debater as matérias. Vereador Sérgio Silva Figueiredo, Vossa Excelência está com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento aqui a mesa diretora desta casa. Cumprimentar a população que nos assiste, presente nesta casa e também através da Rede Mundial de Computadores. Agradecer a Deus pelo dom da vida e momento de agradecer sempre, Carlinhos, a Deus. Quero cumprimentar também aqui a presença do procurador deste município, competente, advogado Rogério Cabral. E venho aqui falar a respeito das matérias. Vou falar primeiro da emenda de minha autoria ao projeto de resolução 04/2019. Parabéns, presidente, por criar mais uma ferramenta de publicar os atos do Poder Legislativo, porque quanto mais publicizar, Elias, melhor, você sabe muito bem. Agora, já que cria o Diário Oficial do Legislativo, que vai ser um órgão que vai ser transmitido através da Rede Mundial de Computadores, e que isso também, como eu disse, é uma ferramenta a mais, entendeu, Zezinho? E como já de muitos anos, Elias e Carlinhos, que vocês sabem nesta casa, os atos do Poder Legislativo são publicados também, por força de lei, no Diário Oficial do município. Como hoje também o Diário Oficial do Estado tem sua forma eletrônica na Rede Mundial de Computadores. Mas ainda existe, Elias, o diário físico, que às vezes, e muitas das vezes, tem matéria que está no papel, mas não está na internet. E está no Diário Oficial do Estado, como está também no Diário Oficial Eletrônico do Estado. Essa ferramenta que o presidente faz essa sugestão através desse projeto de resolução, entrega a nós para nós debatermos e, consequentemente, votarmos, eu sou favorável. Agora, sou favorável também e peço a colaboração dos pares, porque nessa minha emenda, a única coisa que inclui é que os atos do Legislativo sejam também vinculados ao Diário Oficial do Legislativo e ao Diário Oficial do município. Conste nos dois diários, porque é importante. O Tribunal de Contas, quando qualquer governo, vamos dizer, se o presidente fizer a publicação de um processo licitatório, vai estar no Diário Oficial do Tribunal de Contas. Mas ele pede também que seja publicado num jornal oficial de grande circulação no estado da Paraíba. Você vê, é publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, como também
em um jornal de grande circulação pelo Estado. Por isso que quanto mais publicizar, melhor. Por isso que eu peço aos nobres colegas que possam votar favorável a essa emenda, que o único objetivo dela é esse, tornar mais público do que já é. O presidente teve a iniciativa, parabéns, de criar o Diário Oficial do Legislativo, mas nada impede que os atos do Poder Legislativo e documentos necessários à publicação constem também no Diário Oficial do nosso município, que é um documento oficial, tem fé pública, criado, Carlinho, acho que no início do nosso município, na década de 60 ou 70, e é um documento oficial por força de lei. E a respeito da LDO, parabenizo novamente o competente contador Antônio Farias Brito pelas suas belas explanações, justificando as necessidades de a LDO correr de acordo com o PPA, isso daqui, a LDO de 2020, com a lei orçamentária que vai vir a esta casa. Agora, nós hoje, vereador presidente, como também ao vereador Elias, eu acho que é muito pouco, Carlinhos, 20%. 20% é muito pouco. Esta casa, eu não estava aqui na última legislatura, mas 5 dos atuais 9 vereadores, Verinha, estavam, votaram 70% da lei que foi encaminhada da ex-gestora Lúcia Aires de Miranda. 70%. Brito, no meu ponto de vista, não teve nenhum excesso, Marinaldo. Você que sabe também, Merinha, de Alexandre, do saudoso de Jair. Alexandre era quem conduzia muito mais, e hoje conduz ainda um dos melhores escritórios, que no meu ponto de vista, o de Campina Grande, os melhores, são do saudoso de Jair e de Antônio Farias Brito. Hoje, Elias, tem muitos contadores competentes, de uma safra nova, de oportunidades que tiveram, depois que as universidades foram mais acessadas, mais acessíveis. Porque você sabe, Elias, no período que Vossa Excelência foi presidente desta casa, o contador no seu período foi o senhor Antônio Farias Brito. Como é? Não, ele era da sua gestão, não era da outra gestão, não. Pois não, pois não. Graças aos nossos funcionários, quando enviaram um projeto de lei para esta casa, onde constava um artigo que dizia, não, colega, quando os funcionários públicos municipal fosse se aposentar, não dizia se era pelo INSS federal, estadual, municipal. Parabéns. E esse projeto, junto com o Brito, foram retornados várias vezes para o Poder Legislativo, 5 vezes. Enquanto a procuradora não corrigiu o erro, não foi... Isso é letista para estatutário, não foi isso? Sim, aí dizia que quando o funcionário público municipal, ao se aposentar, não dizia se era pelo INSS federal, municipal ou estadual. Estava em branco. E a senhora procuradora, na época, dizia, não está aí, mas vale. Eu digo que tem que estar constando aqui. Ó. Muito bem. Então, enquanto ele não corrigiu, não foi votação. Obrigado pela parte. Então, vereador, parabéns pelo seu aparte. Aí, você agora reforçou mais ainda a competência de Brito, pedindo só 50%. Você reforçou mais ainda, lhe parabenizo. Agora, eu peço o consenso entre os demais pares, que possamos rever, porque se a LDO está em debate, a LDO foi debatida agora há pouco, continua em debate, eu acho que pode ser revista, autor da emenda, novo presidente, vereador presidente, que ficar em 20% é muito pouco. Essa própria Casa Legislativa pode precisar, Flávio, de um decreto. Nós hoje estamos vivendo em um país que não tem nenhuma estabilidade. Se a gente fizer um contraponto, já subiu mais de 30% o combustível. E a gente deixa só em 20%, Flávio, eu acho que inviabiliza a administração pública, porque não se pode usar de 2 pesos e 2 medidas. Na gestão de Lúcia, podia 70%.
Na de Felipe, só pode 20. Só pode 20. E isso é algo que hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe nem se a gente está. Felipe é prefeito hoje, em 2021, ninguém sabe, quem vai saber é a população. Quem vai saber é a população. Esta casa precisa de decretos, decreto suplementar. O gestor municipal precisa também. Por isso eu faço esse apelo para que os demais colegas, de uma maneira equilibrada, do bom senso, possam rever essa questão dos 20%, porque, no meu ponto de vista, eu acho muito pouco para a insegurança econômica que nós estamos vivendo hoje, Perinha, no nosso país. A inflação, Elias, ela só não é divulgada, mas nós que sabemos, e toda a população sabe, o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina, da cesta básica aumentando, e de todos, como se diz, em todos os sentidos, nós deixarmos aprovado em 20% é muito pouco. Eu dizia que teria um excesso se, como muitas prefeituras usam, 100%. Eu não era de acordo também, Merinha. Mas Brito mesmo mencionou que antigamente, Carlinhos, quando o Brito foi contador em outras gestões, que ele foi do nosso município, Brito tem muita história com o município de Puxinanã, como Elias frisou, se pedia 100%. E hoje está pedindo simplesmente 50%, que não acrescenta nada aos 39 milhões. Nada. É um direito do remanejamento num total de 50%. Não existe nada de aumento, de acréscimo no valor previsto que tem na LDO, que, consequentemente, vai ser muito mais detalhado, vereador Didi, na LOA. Na LOA ele vem muito mais detalhado. Com certeza. Aí eu vejo, é onde cabe qualquer membro desta casa, e como cabe agora, se debruçar mais. Agora, eu pedi a vossas excelências que, de uma maneira consensual, nós pudéssemos rever o que apresenta essa emenda e não ficar em 20%, porque é muito pouco, vereador presidente, mas está com a palavra os outros vereadores, e, através de uma maneira de diálogo, eu acho que possamos chegar a um denominador, Carlinhos, mais igualitário, que em 20% é muito pouco. Peço também, Carlinhos, a sua colaboração de diálogo entre os pares hoje, nessa noite, para que a gente possamos não deixar nessa inflexibilidade só de 20%. O meu muito obrigado. Vocês ouviram a fala do vereador Sérgio Silva Figueiredo e agora eu faculto a palavra a mais outro parlamentar que queira usar da palavra no pequeno expediente. Está aberto aos parlamentares que queiram aí falar da nossa LDO e de alguma matéria que é de seu interesse. É facultado democraticamente a cada parlamentar que queira usar da tribuna nesse primeiro expediente. Ainda faculto a palavra ao vereador Elias. Vossa Excelência está com a palavra, grande líder. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas da mesa, colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo esta noite, agradecer a presença do grande Brito, que esteve aqui com sua esposa, senhor procurador, e a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Dizer a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, presidente, que essa LDO, em aproximadamente 40 milhões, em nós aprovarmos aqui 20%,
chega-se ao montante de quase 8 milhões, dos 39 milhões. Então, que venha mais dinheiro. Nós estamos aqui, Brito frisou uma coisa muito linda aqui, comprar livros. Por exemplo, se o dinheiro que está orçado aqui, se não deu para comprar o livro, que ele mande a justificativa para a Câmara, que é de nós, Betânia, que vai aprovar aqui uma emenda desta matéria contra comprar livros. Que é de nós que vai aprovar aqui uma matéria contra falta de remédios, contra uma reforma. Que é de nós que vai fazer isso? Contra o abastecimento de água. Então, nós não estamos contra, certo? Ao povo do município, não. Certo? Aqui nós já estamos assinando um cheque branco para ele gastar sem dar satisfação a nós aqui, que somos representantes do povo. Certo? Então, que venha projeto, que venha gastar 100 milhões e venha para a Câmara dizer nós estamos com necessidade de complemento da LDO para mais 10%, mais 20%. Nós já estamos aqui para isso. Estamos em excesso esse mês, recesso, mas nós estamos para qualquer momento que o prefeito solicite uma reunião extraordinária, que nós possamos estar aqui. Certo? Agora, chegar em dizer que nós estamos contra uma administração, porque nós estamos... Agora, se nós estivéssemos aprovando 0%, aí tenha paciência, né, Betânia? Mas nós já estamos aqui já dando crédito a ele de 20%. Outra legislação passou. Nós estamos cuidando na atual legislação, é essa. A atual é essa. O que passou, passou. No próximo expediente. Então, nós estamos inviabilizando nada não aqui não. Certo? Nós estamos inviabilizando nada não. Nós estamos corretos no que deve fazer. Então, que venha muito dinheiro para o nosso município e que seja empregado em poder do povo. Certo? Nós estamos com o apoio dos nossos pares. Certo? Que nós, e dizer, Carlinhos, nós estamos contra o povo, por aprovar 20%. Que é muito dinheiro. E que vem esse dinheiro e vem muito mais para gastar com o povo do município. Que venha que nós estamos aqui, as duas mãos para aprovar. Agora, aprovar 50%. E ele não dá satisfação à Câmara, dizer com que vai gastar, Carlinhos. Aí tem a paciência. Excelência, vereador, o senhor me permite uma parte? Pois não. Vossa Excelência é um vereador balizado, entende de orçamento, mas não existe nada de cheque em branco, que ele só pode realizar uma despesa tendo elemento de despesa. Os 50% não acrescenta nenhum valor a respeito do valor que está previsto, que Brito apresentou nessa LDO, presidente. O senhor não pode desvirtuar o seu discurso porque entra em contradição. Então, quer que a renda prova 0%? É melhor 20% ou zero? Não, aí se for zero, o senhor tem que ver a população, né? Eu não. Porque o serviço público é de direito a todos, vereador. O senhor não quer falar da ex-legislatura. E não foi 70 e hoje não pode nem 50? Hoje é 20. Minha parte hoje é 20. É porque o senhor é totalmente contra. Diga assim, vá, assuma. Então, eu sou 20%. Peço aos meus colegas, pares, que também seja a minha opinião, certo? E nós estamos aqui a um ter dispor, certo? Que venha mais dinheiro, que venha solicitar à Câmara mais valores para comprar livros, para comprar medicamentos, certo? Para a agricultura. Então, que venha, que é muito dinheiro, venha muito dinheiro para a prefeitura, para benefício do povo de Puxanã. Então, meus amigos, nós não estamos contra o povo não. Certo? Agora nós queremos saber que realmente que dinheiro vai ser aplicado. Esse 20% ele vai aplicar lá. Só pode ser aplicado no que está previsto no orçamento, vereador. Ele não pode criar uma despesa extra, não, vereador. Pois é. 20%, é a minha opinião, está certo? E peço a colaboração dos novos colegas, está certo? E precisando que venha para esta casa que nós estamos aqui para aprovar. E benefício do povo. Era essas minhas opiniões nesse pequeno experiência. Obrigado, até a próxima oportunidade. Vocês ouviram a palavra do vereador Elias.
Com a palavra, o vereador Patrick Ranieri. Boa noite, senhoras e senhores, mais uma vez. Quero, diante de público, aqui dizer que sou a favor da suplementação de 50%. Haja vista que em outros mandatos já foi maior, mas nesse, por questões, às vezes, de politicagem, política que não é levada em consideração o povo da nossa cidade. Então, por isso, querem diminuir, querem cada dia mais para o Xinanã decresça, não cresça. Quer que cada dia mais, menos investimentos, o orçamento seja menor. Assim como nós podemos ter um exemplo, nosso mercado público, um benefício para todos, onde se levantou um time querendo que esse benefício não venha à nossa cidade por pura politicagem, por causa de um ou de dois. E a justiça mostrou o que é certo, o que realmente é bom para a população. Então, na minha opinião, bom para a população, bom para o nosso município, a suplementação de 50%, 20% é uma imagem que estão passando aí, querendo ser bonzinhos, mas não estão sendo bonzinhos com a nossa cidade, não. Muito obrigado a todos. Vocês ouviram a fala do vereador Patrick e a gente explana. O vereador Flávio, você está com a palavra. Faculta a palavra ao vereador Flávio Imperiano. Uma boa noite a todos. Agradecer a presença das pessoas aqui nos assistindo, nos vendo. Agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento da gente estar se encontrando mais uma vez e debatendo os problemas do nosso município. Quero indagar o meu colega vereador Elias, quando ele diz que os colegas dele podem votar a zero a lei orçamentária do nosso município. Como você quer ser um candidato a prefeito e está pedindo que os novos colegas votem 0%. Gostaria para a minha parte? Na hora, velho. Não é zero a LDO, é zero ao crédito suplementar que ele está pedindo. Não é orçamento, não, Excelência. Viu? Não é zero ao orçamento, não. É zero ao crédito especial que ele está pedindo aqui. Vereador Elias. Certo? Nós estamos dando 20%, estão achando pouco? Viu? Obrigado. Colega vereador Elias, na verdade, a gente não pode agir contra a razão. Por quê? Quando o contador Brito, preparado, como você disse, está pedindo 50%, é porque está dentro do limite. E que o prefeito ele não pode remanejar dentro daqueles 39 milhões para cima. Não vai alterar nada, vereador Elias. Eu peço aos colegas vereadores que tenham compreensão com o povo de Puxinanã, vão votar 50%, porque já está dentro do limite, vereador. Agora, se tem vereador que quer votar 0%, pode votar, não tem problema nenhum, está votando contra o povo. Vocês ouviram a fala do vereador Flávio Imperiano. Vamos facultar mais uma palavra a outro parlamentar que queira tomar da tribuna no primeiro expediente. Quero facultar a palavra a outro parlamentar que queira debater sobre as matérias que estão em debate no primeiro expediente. Queria convidar o vice-presidente a fazer o assento. Queria dar umas explanações. Mais uma vez, agradecer a Deus mais uma vez por outra oportunidade, agradecer ao público de modo geral, todos aqueles que já estão nos acompanhando, e abro o espaço ao vereador presidente na tribuna, que a palavra fique facultada a todos os nossos ouvintes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos e amigas que nos veem e nos escuta, um abraço especial para funcionários desta casa. Com vocês, alegria, graça e paz. Cumprimentar o procurador da Prefeitura, na pessoa do meu amigo Dr. Rogério Cabral. Os demais, sinto-se abraçado através desse meu cumprimento no secretário, procurador do município, o senhor Sérgio, aliás, o senhor, meu amigo Rogério Cabral. Senhor presidente,
É importante debatermos as matérias, cada casa tem sua opinião, eu acho que cada um deve respeitar. Os vereadores tendem-se a ter as suas opiniões, defendem suas matérias, e dentro daquilo que nós acreditamos, nós, com certeza, defendemos. Eu queria apresentar nesta noite esse projeto de resolução 04/2019, que institui o Diário Oficial do Legislativo como órgão de publicação legal da Câmara de Vereadores de Puxinanã-Piber. Nessa questão, por que a gente apresentou essa resolução? Algumas matérias que foram, nesta casa, votadas, foram enviadas ao Poder Executivo e não foram publicadas. Nós enviamos ofícios, entramos em contato com os responsáveis e várias vezes insistimos para que fossem publicadas. Vendo essa inviabilidade por parte do Poder Executivo, nós tomamos essa iniciativa para que possamos, junto com todos os vereadores, e aí cada um democraticamente tomar suas posições, instituir esse diário oficial legislativo para que possamos publicar as nossas matérias, porque é de suma importância. Por exemplo, estamos hoje com algumas matérias no Poder Executivo que não estão sendo publicadas. Enviamos ofícios, pedimos democraticamente, amigavelmente, não foram atendidas. Por esse motivo que eu apresento, juntamente com os demais vereadores, essa questão. E peço aos demais vereadores que sejam a favor dessa matéria. Por isso que apresentei essa matéria nesta noite, juntamente com todos os vereadores. Senhor presidente, sou realmente a favor da LDO, só que essa emenda modificativa que eu apresentei do número 01, do projeto de lei 05/2019, tendo em vista expressamente exposto no artigo 29 de PL 05/2019 da LDO 2020 do município de Puxinanã, que prevê a possibilidade do remanejamento orçamentário da dotação, não é razoável ao texto legal original, que propõe a possibilidade do remanejamento da ordem de até 50% dos recursos orçamentários, o que ensejaria total desarmonia com o que será proposto no orçamento do programa do município, descaracterizando total as despesas previstas para o exercício subsequente, dificultando por parte da população puxinanense a efetivação de políticas públicas destinadas a satisfazer as necessidades básicas do nosso município, dos munícipes. Pelo princípio da razoabilidade, entendemos que a alteração no quantitativo da dotação orçamentária na ordem de 20% é uma margem que segura que garante a possibilidade de alocação e reforço da dotação orçamentária. Outra assim, garantimos que 80% do orçamento previsto deverá prioritariamente ser objeto de organização e planejamento mais criterioso por parte do ente federativo, de maneira a viabilizar este instrumento tão importante de transformação social, trazendo benefícios imediatos para a nossa população. Eu entendo, vereador Serginho, grande competente, Vossa Excelência sabe que eu tenho um grande respeito, e democraticamente, cada um, vereador Flávio, tem sua opinião. Mas eu acho, e concordo com a palavra do nosso amigo Elias, que jamais algum vereador, diante dessa celeuma, deixaria de votar em algo que viesse ao executivo no orçamento. Haja vista que esta casa, por exemplo, precisa de uma transferência de orçamento e até agora o prefeito municipal não autorizou. Mas vamos mais adiante. Vossa Excelência, você me permite uma parte? Pois não, velho. Essa transferência de orçamento e crédito adicional que Vossa Excelência sugeriu, aumenta em algum valor o recurso da Câmara Municipal? Não, com certeza que não, né? Vereador. Porque o senhor está transferindo o recurso do mesmo jeito, Zezinho. É esse crédito suplementar para a prefeitura, não aumenta em nada. Do jeito que ele disse aí, justificou, é só um remanejamento do elemento de despesa para que o presidente
o competente presidente, possa executar a despesa. Eu entendo a sua, você leu a sua... Que aqui está pregando que cria um cheque em branco, que o prefeito vai gastar com algo que não está previsto. Não existe isso. Vereador, Vossa Excelência confirmou, quero lhe parabenizar pela justificativa do decreto. eu respeito a sua posição acima de tudo, os demais que defendem dessa forma, mas nós, acredito eu, e os da bancada de oposição, acreditamos que 20% resolve a situação. Mas, aí, vai para votação, né? Vocês, os vereadores, nós, vamos decidir. Então, eram essas minhas palavras, muito obrigado a todos. Foi assim os pronunciamentos do vereador na tribuna. O vereador Luiz Nascimento Alves. Faculto a palavra a outro parlamentar que queira usar da tribuna e queira fazer suas explanações diante da LDO, ainda no primeiro expediente. Algum parlamentar que não for usar, a gente vai passar para o grande expediente. Ainda passo a palavra para outro parlamentar que queira usar, né, do primeiro expediente ainda. Tem algum parlamentar que queira? Vereador Merinha, segundo. Vereador Carlinhos, você vai usar ou quer para o segundo expediente? Então, vamos passar agora para o grande expediente e abro o tema para todos os vereadores debater assuntos que seja aí de interesse da comunidade e aí diante de todos os projetos que foram apresentados nesta noite. Está aberto aí o grande expediente. E aí eu faculto a palavra a qualquer parlamentar que queiram usar a palavra no grande expediente. Convido aos parlamentares e, mais uma vez, reforço, está aberto aí o grande expediente para quem quiser aí explanar suas indagações, seus pensamentos. É importante cada um deixar sua opinião democraticamente. Os que forem contra, os que forem a favor, fiquem à vontade. O parlamento é para falar. Amigos parlamentares, mais uma vez, faculto a palavra aos que queiram usar da tribuna no grande expediente. Vou passar para a ordem do dia, né? Se alguém não for falar. Nenhum parlamentar for usar, a gente vai passar para a ordem do dia. Algum parlamentar vai usar? Vereador Elias? Vereador Merinha?
Vereador Merim, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais, cumprimentar a todos que estão aqui na casa mais uma vez. E, com relação à LDO, nós tivemos aqui uma explanação de uma pessoa que tem total conhecimento a respeito do assunto, que é Brito. Nós sabemos que ele vem aqui exercer sua função, nos orientando, e aí, quando um profissional da competência de Brito vem a esta casa, e ali ele está pedindo 50%, ele não pediu nada além dos 50%, porque eu digo ele, nós sabemos que é o município, mas eu digo Brito, porque ele é quem elabora o projeto, né? E aí eu digo a vocês, há tanto tempo, todos nós votando nessa casa, nós sabemos que 50% é viável para que o município consiga realizar ações para a população, mas quando a gente vem a esta tribuna defender 20%, nós sabemos que se fosse outra, vamos pensar no outro, vamos pensar, e se eu fosse o prefeito? E se fosse eu no lugar do prefeito atual? Como era que eu ia trabalhar com 20%? Então, gente, a gente vê tanta gente querendo ser prefeito, tanta gente querendo disputar o cargo, e não sabe que lá na frente vai passar pelas mesmas dificuldades. Vai querer, ninguém sabe, né? Que não, se chegar a ganhar um dia, né? Ninguém sabe. Mas que eu acho que se a gente quer o bem de Puxinanã, se a gente quer o bem do nosso município, eu acredito que não se trabalha com o mínimo. E, assim, 50% seria o necessário para que o nosso município não pereça mais. Então, o que vem acontecendo? Em outras gestões, como já foi falado, a gente tem que falar, porque a gente está nessa casa e estamos aqui para fazer nosso trabalho. Já foi votado 70%, foi votado 100%, né, Sérgio? 70%, e aqui, quando a gente via que estavam pedindo muito, a gente ia votava 50%. Então, por que hoje votar 20%? Eu acredito que é como os meninos vieram aqui, os meus colegas vereadores, e disseram, é uma questão de quanto pior, melhor. Então, é uma questão de que vamos deixar o município sem condições para prejudicar. Eu acredito que é para prejudicar a gestão. E que a gente pense na população, porque se é algo para fazer para o povo, como se tem planejamentos, o prefeito está planejando muitas coisas para o nosso município. Por que não deixar o prefeito trabalhar? Vamos dar condições. A Câmara, ela é para ajudar o prefeito a trabalhar. Vamos dar condições. Então, seriam essas as minhas palavras. Quero dizer que eu voto 50%. Se fosse necessário mais, que venha a esta casa e peça mais. Mas 20% é mínimo, minha gente. Com a palavra, Flávio. Quando se fala em previsão, já tem vereador que diz que cheque em branco está sabendo que é uma previsão orçamentária. Pois é uma questão de que a gente tem que estar aqui, nós todos reunidos e unidos em prol do município. A gente tem que trabalhar para o povo e deixar a questão partidária de lado. Quando se está em campanha, se faz campanha, mas nós estamos aqui por uma questão de que nós, vereadores e o prefeito, a nossa obrigação é fazer tudo para o povo, para a população, para o nosso município crescer. É essa a minha visão. São essas as minhas palavras, e desde já meu voto é 50%. Muito obrigada. Vocês ouviram a fala da vereadora Merinha.
E, em seguida, eu faculto a palavra a outro parlamentar que queira aí usar da tribuna. Faculto a palavra aos parlamentares que queiram usar da tribuna. Faculto a palavra a outro parlamentar que queira usar da tribuna. Vereadora Betânia, Vossa Excelência está com a palavra. Boa noite. Licença aí, gente. Vamos escutar a vereadora aqui, por favor. Eu torno a dizer a mesma coisa que já tenho dito aqui nessa tribuna em anos anteriores, quando nós discutimos e quando votamos orçamentos. Claro que Brito é um excelente profissional, vem nessa área há muito tempo, ele é técnico, ele vem explanar o que foi colocado no papel, né? Mas, na realidade, Brito não cabe a ele executar, como no ano passado, quando eu questionei, ele disse, olha, a minha parte é preparar isso aqui de acordo com o que é pedido, feito esse orçamento e vir aqui explanar. Mas se vai ser executado, se o dinheiro vem ser executado, isso não é comigo. Tudo bem. Mas nós que estamos aqui em Puxinanã, que moramos aqui e somos filhos desse município, e no dia a dia a gente vê, é inevitável não ver o que acontece no dia a dia, não é? E a gente vê que todo ano se repete. O orçamento é feito pedindo dinheiro para as mesmas coisas que não são feitas. Ou o dinheiro nunca vem, ou vem e não é feito. Então, se vem e não é feito, então nunca vem, não vem nada, porque do que tem nesse orçamento aqui, essas mesmas coisas tinham o ano passado, foi votado, foi aprovado e não foi feito. Então, é porque não vem o dinheiro, ou então porque vem e não é feito. Então, se não vem nada, para que votar? E se vem e não é feito, também para que votar? Nós votamos, é obrigação nossa votar. Então, está se votando um orçamento de tantos milhões aqui. Aí está se votando uma suplementação de 20%. E a Câmara vai continuar aqui, os 9 vereadores aqui. Se morrer o suplente assume. Se um se afastar, o suplente assume. Aqui vai ter sempre 9 vereadores. E se o prefeito precisar de um suplemento de mais 10, de mais 20, de mais 30, manda um ofício para a Câmara e diga à Câmara que a gente precisa de mais 30% sobre o orçamento, que o dinheiro não deu para fazer isso e isso, que não veio, e a gente está precisando. Pronto, e a gente está aqui para votar. E o que é que há de errado nisso? Tem alguém contra o povo por isso? Não tem vereador nenhum contra o povo por isso. Jamais. Entendeu? Se já foi votado 100% e não foi feito, o vereador está aqui para votar 50, 20, 30, 10, que o prefeito precisar e pedir. Agora, prefeito, querer tratar vereador como se não fosse ninguém, peça 50 e tem que empurrar pela goela, peça 100 e tem que votar. Não é assim, vereador está aqui para votar o que está vendo no dia a dia. Eu vou votar 20%. Se ele precisar de mais 20, mais 30, de 40, dizer para quem eu vou estar aqui para votar também. Não sou obrigada a votar 50%. E isso não vai trazer o mal. Não é porque a gente vai votar 20% que vai fazer mal à população, não. Porque na hora que ele precisar de mais, a gente vai estar aqui para votar. Que outras vezes também já foi assim. Assim, se o dinheiro vem, se não vem, o orçamento é uma previsão. Todos os anos foi previsão. E isso o ano passado, o ano atrasado, os anos passados. Tem essa reforma não, né?
essa demolição e construção desse mercado público, que já foi mais falado e está sendo mais falado do que tudo, que fala-se em R$1.200.000. Pronto, se vem, se vai ser feito ou se não vai. Aí, por que aqui no orçamento para o próximo ano tem aqui construção, reforma e ampliação do mercado e matadouro público, R$331.349. Então, é para quê esse dinheiro? Se o prédio vai ser derrubado, se matadouro não existe. Aí está no orçamento para quê? Porque todos os anos isso veio no orçamento. Aí nunca veio esse dinheiro, ou sempre veio e nunca foi feito nada. Não foi feito nenhum banheiro, como foi, não tem nenhum banheiro no mercado. Então, é feita uma previsão e não vem dinheiro para fazer nenhum banheiro. Então, para que a gente está aqui discutindo e votando? Para ser feito de besta. Não é? Então, assim, são coisas que... Construção e ampliação de esgotamento sanitário. Sabe-se, foi discutido, foi falado que está sendo feito um calçamento no Beija-Flor e que não tem esgotamento sanitário. E todo ano lá, no orçamento, na previsão. Então, nunca vem nada, está aqui. E é R$276.124. Está na previsão. Ou não vem nada, ou o que vem não é feito. Então, assim... Se vem, se não vem, se é feito, senão a gente está aqui votando. Agora, querer que o povo ache que é porque a gente está votando 20%, e por isso está prejudicando o povo e o município. E toda vida se vota, e ou vem ou não vem, é feito ou não é. Por quê? Então, a gente nunca pode nem perguntar, porque quando a gente questiona qualquer coisa aqui, tem um time para vaiar, gente. A gente não pode sequer questionar. Então, a gente aqui é vereador votado pelo povo para representar o povo e para fiscalizar. E a gente não pode sequer perguntar, porque quando pergunta, é vaiado. E quando a gente exprime o nosso entender, há quem diga que foi um pitaco, que a gente não pode dar pitaco. Né? Era só o que faltava. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui votado pelo povo, escolhido pelo povo, é para ser respeitado e para expressar nossas opiniões e o nosso entender. Eu trabalho na área de saúde há 28 anos, mas eu não só entendo de área de saúde, não. Eu não só entendo de área de saúde, não, porque eu leio. Eu conheço das outras coisas também. Não tanto quanto quem foi formado para tal coisa, mas eu não sou leiga total, não. Certo? Eu tenho entendimento também de orçamento de leis, porque eu leio, eu não sou cega, eu tenho entendimento. Tá? E estou apta a dar pitaco, não, a dar sugestões e a expor a minha opinião. Isso doa em quem doer. Entendeu? Então, são essas minhas palavras. Eu voto em 20%. Se depois o município precisar de mais 10, de mais 20, de mais 30, mais 50, eu estarei aqui para votar. Acredito que os meus colegas também. Vocês ouviram a fala da vereadora Betânia de Amorim, ao mesmo tempo faculta a palavra a outro parlamentar que queira usar da tribuna. Se não for usar, o vereador Flávio Imperiano, você está com a palavra. Boa noite mais uma vez a todos. Eu peço, continue pedindo aos colegas vereadores que vamos entrar no bom senso e vamos votar a LDO 50%. Porque a gente representa o povo. Quando a gente não vota 50%, hoje as pessoas sabem que a gente está tentando engessar a administração do prefeito. E eu acho que o vereador que é eleito pelo povo, como foi citado aqui, é para defender o povo com melhorias para o nosso município. Não para que, quanto pior, melhor. Eu não sou de aceito, eu não voto, eu voto 50%, não porque faço parte de uma posição ou de situação, mas eu voto
50%, porque eu vejo que o nosso município precisa. Por quê? Quando for para pedir uma aumentação aqui na casa, a gente já sabe do que é que se trata. Porque aqui eu acho que não tem nenhum menino, nem nenhuma criança nessa casa. Fomos eleitos pelo povo, concorremos com 90 candidatos. Aqui não tem ninguém nem mais sabido, pode ter uns mais com vários diplomas, mas todos nós aqui tivemos capacidade de estar aqui presente, porque foi o povo de Puxinanã que nos elegeu. Por isso que eu peço a vocês que a gente deveremos olhar com bons olhos em relação da previsão orçamentária de 2020, para que nossa população tenha dias melhores. Esse calçamento que está sendo construído na Beija-Flor é um convênio do município com o Ministério das Cidades, quando se tem no projeto, que é para executar esgoto, que o município tem um tratamento de resíduo de esgoto, é feito. Como também é lei fazer as rampas para as pessoas deficientes. Está sendo feita. Quando o projeto é feito, o fiscal da Caixa Econômica vem fiscalizar uma obra. Se tiver no projeto que é feito, muitas vezes esse projeto é feito pela CNT, né, Patrick, se eu não me engano, que é uma empresa que faz projeto para a Caixa Econômica Federal. No projeto tem procurador, competente procurador Rogério Cabral, especificando até a grossura do tubo, Solon, que é para se fazer a rede de esgoto. O vereador Elia também sabe disso, que ele trabalha nessa área. Não é assim que faz um convênio a prefeitura com o governo federal e vem para botar esgoto e o prefeito simplesmente não bota. A construtora nem recebe o dinheiro, meus amigos. Porque não passa, não tira a nota fiscal, a medição não sai. A gente tem que ver e rever as coisas e saber que se a gente não fizer isso e vier um convênio para o nosso município e o prefeito for pedir, por exemplo, se fosse para pedir agora uma suplementar para a construção do mercado público, Rogério Cabral, não ia ser aprovado pelos novos vereadores. Por isso que tem que se trabalhar com a margem de previsão orçamentária. Eu não sou a favor, peço aos nossos colegas vereadores que querem o bem do município de Puxinanã, que vamos votar os 50%, porque já foi dentro da medida, dentro da média que dá para o prefeito administrar. Em relação às outras administrações, eu não estava aqui e não posso falar, mas o vereador Sérgio disse que já esteve aqui, já votaram até 100% em outras administrações. Eu acho que a gente que defende o povo e está ao lado do povo, não devemos estar com essas picuinhas políticas, porque só quem perde é a população do nosso município. Uma boa noite a todos vocês. Vocês ouviram a fala do vereador Flávio Imperiano e, ao mesmo tempo, faculta a palavra a outro parlamentar que queiram usar da tribuna. Ou vamos para as matérias, né? Se alguém não quiser, né? Ninguém vai usar a tribuna, não é isso? Nenhum parlamentar vai usar a tribuna, então a gente vai colocar. Vamos para a ordem do dia. Vamos votar primeiro aí as emendas. Temos uma emenda modificativa 01 ao projeto de resolução número 04/2019. Essa emenda modifica-se o artigo 2 e o parágrafo único do referido artigo 2 do projeto de resolução 04/2019. Vou ler na íntegra. O artigo 2, e é o parágrafo único da referido artigo 2 do projeto de resolução número 004/2019, de autoria do Poder Legislativo, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2. Os atos oficiais do Legislativo surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial do Legislativo e do Diário Oficial do Município,
Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua publicação, total no Diário Oficial do Legislativo e no Diário Oficial do Município. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Puxinanã, em 24 de maio de 2019, Sérgio Silva Figueiredo, vereador. Quem for a favor, permaneça como se encontra, contrários em pé. Contrários em pé, então, no caso, a gente desempata. Reprovado. Projeto de Resolução 04/2019. Institui o Diário Oficial do Legislativo como órgão de publicação legal da Câmara Municipal de Vereadores de Puxinanã, PB. Artigo 1º. Eu acho que eu vou ler somente a emenda. É isso? Então, institui o Diário Oficial Legislativo, né? Segundo, é até feio o senhor ler, porque atos oficiais de efeitos externos constados no projeto de resolução, Elias, é bom não ler mesmo, porque já foi lido. Efeitos externos, porque na emenda era só o que trata da Câmara. Que passa lá da calçada para fora, não tem nada a ver. Peço Vossa Excelência aqui, por favor. Luiz do Nascimento Alves, presidente. Aqui tem tudo. José Carlos Oliveira de Faria, vice-presidente. José Afonso de Amorim Moraes, secretário. Betânia de Amorim. Quem for a favor, permaneça como se encontra, contrário em pé. Aprovado com meu voto. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei 05/2019. Artigo 1º. Redação do artigo 29 do projeto de lei 05/2019 passará a ter a seguinte redação. Artigo 29. No texto da lei orçamentária para exercício 2020, poderá constar autorização para abertura de crédito adicionais suplementares de até 20% do total do orçamento, autorização para contratação de operações de crédito, inclusive com antecipação da receita. Revoga essa disposição ao contrário. Câmara Municipal de Puxinanã, 27 de maio de 2019, Luiz Nascimento Alves, vereador. Em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra, contrário em pé. Essa é a emenda modificativa do 20%. Aprovado com o meu voto. Projeto de lei 05/2019, de 15 de abril de 2019. Estabelece as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício 2020 e da outras providências. Advindo do Poder Executivo, né? Eu vou ler só essa parte aqui, os vereadores já sabem do que se trata. Filipe Gugel Coutinho. Quem for a favor, permaneça como se encontra, contrário em pé. Aprovada a unanimidade. Lembrando aos nobres pares, né, que nós já entramos avisamos o encerramento desse período ordinário, né, e aí o recesso começa dia 1º. Agradeço a todos, Deus abençoe a todos e um bom recesso a todos. Forte.